Episódio 30, versão brasileira. Mais uma vez, o podcast do Instituto Hugo de São Vítor, com o patrocínio de Instituto Hugo de São Vítor, que é o único patrocinador que restou aqui no episódio 30. Os outros todos nos abandonaram por discordância com as nossas posturas ideológicas. Mas este não posturas ideológicas. O último episódio. Ou a falta dela. Este é realmente o último episódio. Até Minha Biblioteca Pagã. Todo? Não, esse aí ficou conosco aí 2-3 semanas e já largou, não é? Dizendo que nós não éramos pagãos o suficiente. No caso, a gente não é nem cristão nem pagão. Não. A gente tá no limbo mesmo do universo. Eu sou cristão. Eu ia dizer, cada um fala por si, né? Quem não é cristão... Desculpa. Quem não é cristão e nem pagão é judeu. Só Isso aqui não é uma mesa espírita. É o caso dele. É o muçulmano. Tá certo. Judeu cabalista. Judaizante. O muçulmano é pagão? Mas, sim. Gentil. Gentil. Sim. Ah, mas eu Às conheço vezes nem tão alguns que gentil são... assim, Eu né? ia dizer, Ismaelita. eu conheço alguns Olha bem aí, ó, gentis. por isso que vai ser o último Nossa. podcast, né? Gentileza gera gentileza. Agora é o seguinte, bom dia a todos, não é? Mais bom uma dia aqui aventura cedo da sem manhã, pautas, estamos aqui gravando Mais esse uma Que horas são aí? podcast. Já vai ser Não, 5 e tem meia. pauta. É que vai ser um monte de exercício, vai ser tipo aqueles encontros de fim de ano das empresas. Vai ter assim, tipo um Sim, bate-bola. que daí aparece o Pelé. Não, é um dá uma brainstorm. É um brainstorm. prova, tem um envelope embaixo da cadeira, daí o cara... Tem dinâmica. dinâmica. Isso, nós vamos fazer uma Dinâmica. dinâmica aqui. Isso. Sensacional. Dinâmica de empresa é muito bom, né? Eu adoro. Pior é quando tu vai no teatro e aí o pessoal quer que tu interaja. Tem que subir no Interagir. palco. Pô, Tem que subir no Brecht. palco. Não dá, né? Brecht, né? Bertolt Brecht foi o cara que começou com essa história assim de Agora eu tô- quebrar a parede que existe entre Alemão. A quarta parede. Cara, é que alemão, às vezes, sempre é alemão e não é, então não sei. Não sei, deve ser, o né? Brecht, claro. É aquele da escolinha do professor Raimundo que dizia: venha! Esse é o Brecht. Aquele era Bertoldo Brecha. Não. Bertolt. Tá, era aquele que dizia Zé Finita na boca do Brasil, não é? Eu acho que Eu já não sei. Zé A minha Filho. cultura televisiva já terminou. Finita na boca do Brasil. Mas muito bem, nós vamos fazer aqui uma reunião para nós decidirmos como será o formato do podcast a partir do 31, que já não vai mais ser 31, vai ser... Eu voto pela ausência de podcast. Não. Primeira coisa é que não vai chamar mais assim, podcast, não sei o que e tal. Vai ser Nemesis. Não, vai ser... O negócio vai se chamar, certo? A OVO vai se chamar Confraria de Artes Liberais. Hashtag 1, Confraria de Artes Liberais. Hashtag 2, e assim nós vamos botando. Não, né? A gente vai parar a contagem, vamos começar de novo com Confraria de Artes Vai ficar Liberais. muito sério. Vai pra E votação. sim, vai ficar sério, E vai sério. pra Tá, mas votação. tem a aula ao vivo já que é reunião. Tá aula ao vivo lá. Tem no Sim, YouTube. é para a confraria. Este aqui vai ser uma reunião da confraria. Esse é o negócio, assim. Bandalheira muito de bom. artes. Certo? Viu? A minha ideia foi acolhida aí. Claro. acho Não, que mas tem que ser eu meme. acolhi a ideia de todo mundo. Só que a minha proposta, e aí eu vou jogar para a mesa para que nós possamos discutir, mas é tipo uma reunião de japonês, né? Que já tá tudo decidido e a gente discute por cima das decisões. Certo? Participativo. É bem isso, é bom. Não, é que reunião de japonês, para quem não sabe, chegou, né, a administração de empresas e com toda os seus protocolos normais das empresas ocidentais chegaram no Brasil, né? Então, depois da guerra, os Estados Unidos põem dinheiro e vê assim, o japonês trabalha 15 horas, beleza, vai ser um sucesso nós construirmos máquinas e tudo isso no Japão. Mas a empresa funciona assim, tem um conselho ali administrativo, tem conselho contábil e não sei o que, tem que fazer reuniões para decidir as coisas, nada pode ser decidido sozinho, tem que dividir a responsabilidade, não sei o que. E os japoneses que queriam o dinheiro dos Estados Unidos, sim, nós vamos fazer assim, né? Então, mas ainda mesmo assim tem que ter um diretor
presidente da empresa, que o japonês, por ser feudalista, ele obedece aquele diretor, assim, né? Bom, seu trabalho aqui, quem é o chefe? É o fulano. Então, assim, não, mas nós vamos fazer uma reunião para decidir o que nós vamos fazer. Qual é a opinião do diretor-presidente? Ah, é essa. Ah, então nós vamos fazer isso. Não, mas é pra gente debater. Não, eu vou ficar, meu debate vai ser concordar com o fulano, porque ele é o diretor-presidente. Não, mas é que não é assim que funciona a democracia. Aí, então, eles combinam. O diretor mesmo, ele chama cada um que vai participar da reunião, que é daqui a 1 hora, ele faz uma reuniãozinha de 5 minutos com cada um e diz, aí eu vou dizer tal coisa. Aí tu diz, bom, nós temos que ver melhor. E aí eles combinam, assim, um roteirinho. Tá. E aí fazem aquele teatro ali pra dizer que teve a reunião. Tu vai fazer essa reunião 5 minutos antes dos podcasts aí, desculpa, dos Nemesis, que daí eu não vou fazer isso, né? Não. Vai ter que vir com a pauta, que eu não vou. Não, mas o japonês processa diferente, né? Não, mas é que é feudalista, entende? Se tu vai morar no feudo do sujeito... Isso eu sou a favor. E te submeter ali tu vai obedecer, entende? Por que tu fosse pra lá? Por que tu escolhesse morar num feudo? Certo? Pode ter sido o teu bisavô, tataravô que escolheu, mas... Bom, sai, vira um... Tu pode virar um mago vira um andarilho, no meio certo? Vai andar por aí então, se tu não quer morar em lugar nenhum. Ou, sei lá, faz alguma coisa, né? Vira um mercenário, se tu é forte e tal, mas se tu só sabe plantar, tu precisa de terra para plantar. E aí tu pede para alguém, posso plantar aqui? Pode. Bom, beleza. Aí só que tu obedece o sujeito, né? A gente deixou de ser feudalista há bastante tempo, mas no Japão não deixou, né? E funciona, certo? Não dá para dizer que não funciona. Faliu a empresa e é o próprio dono da empresa que assume. A minha empresa faliu, quem é o culpado? Esses diretores aí. Isso né? mata. Né? O contador. Não sei o quê. Não, eu sou o culpado. Quando não se mata, né? Normalmente ele se mata. Né? Tá. Então, pronto. Vamos lá. Então, assim, a minha proposta é que nós façamos, né? Mas... O André é a segunda vez que está aqui e tal. Mas eu acho que ficou legal da última vez. Se nós organizarmos aquilo que nós fizemos na última vez, vai ficar bem interessante. Né? O Eduardo ali apresentou uma peça, apresentou o tema, né? Contou a história do anfítrio, certo? Ficou bem legal aquilo ali. O André falou do L'Elisir d'Amore. Tá legal e tal. E então eu sugiro que nós mantenhamos isso assim. Eu vou ficar resminguando no fundo. Só. Não, Mário vai trazer. Tu vai ter que trazer alguma coisa então. Né? Vai ter quadros, entende? Nós vamos fazer quadros. A gente tá prometendo esse negócio. Isso, nós já estávamos falando disso aí. Tinha que fazer quadros, entende? Então, assim, se toda semana o André trouxer uma peça, uma ópera, certo? Uma história de uma ópera, quanto tempo vai demorar para esgotar todas as óperas que existem? Não, porque o pessoal já vai ter esquecido a primeira. Hã? O pessoal já vai ter esquecido qualquer coisa a gente volta e faz a mesma. O pessoal do Instagram que fala a mesma coisa toda semana. Isso aí, é a mesma coisa toda semana, né? Porque não adianta. O pessoal continua perguntando qual é a melhor tradução de Camões. O pessoal não quer saber. Estou exagerando, você não pergunta toda semana, mas eu acho que todo dia alguém pergunta qual é a melhor tradução da Odisseia. Isso aí eu acho que é todos os dias. Todos os dias. Aí tu vê que não adianta nada, assim, fazer nada assim, na vida de cultura, porque o cara ele não procura, sei lá, o que acontece. Pode até deixar um story salvo ali que ele não vai olhar. A audiência O pessoal vai chegando. Isso, é rotativa. Assim, lê primeiro, seja lá qual for a melhor tradução, lê já pega aí a do Carlos Alberto Nunes, tu que vai perguntar aqui embaixo no YouTube. Tu que vai perguntar aqui no podcast também, né? Qual é que não leia as edições que tem aí, espera até o final do ano para ler a tradução do Carlos Alberto Nunes, que vai sair por aí uma ediçãozinha bem legal. Não, antes disso tu podes ler a Ilíada. Dezembro. A Ilíada em grego, né? Antes disso... Vocês até já esqueceram. Não somos nós, não tem nada a ver conosco, entende? Não, agora tá tentando me lembrar qual que é.
Não, mas é a tradução do Carlos Alberto Nunes numa edição revisada. Ah, sim, já sei. Lembraste? Lembrei. Eu não sei se eu posso dizer e tal, quem vai fazer. Mas fala. vai ter ali uma... Eu posso dizer que eu vou escrever uma apresentaçãozinha apaixonada ali, dizendo que o Homero é o fundador do Brasil. E vai chamar o Wolf de mundo ou não? Hã? Vai chamar o Wolf de mundo? Não, vai... Deixa isso pro Lang. Eu acho que é o problema de tradução. Mas muito bem. Não, o Wolf é um alemão lá que disse que não foi o Homero que escreveu a Ilíada nada. Não, o Wolf É Wolf. 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 Quem perguntar também que óperas o começaram... Luftwaffe, né? Aquela força aérea dos nazistas era Luftwaffe. Waffe. O pessoal vai Como perguntar... Como é que se diz mesmo? Luftwaffe. O pessoal vai perguntar também, nós falamos em ópera, né? Porque ópera começar para começar a ouvir, gosto pela ópera, né? Isso toda semana também a gente tem várias perguntas nesse sentido. Então pode começar, vamos dar uma sugestão. Isso, já começa aí, ó. Vamos começar pela... Um pouco da minha experiência pessoal. Barbeiro de Sevilha. Divertidíssimo. Muito bom. Peça do Beaumarchais, né? Uhum. Beaumarchais, algo parecido. Beaumarchais. Mas é o Barbeiro de Sevilha de Rossini. Eu acho que dá para assistir a ópera Carmen também, que é bacana. Calma. Não. Vamos ficar só no Barbeiro de Sevilha. Eu acho que tem que ver o Barbeiro de Sevilha porque, para além da área... Quem é a Carmen? Ah, não, tô brincando. A Carmen é uma ópera e Carminha Burana é a filha dela. Carminha. A Carminha Burana. Começa pelo Barbeiro, então. Não, tem que ser o Barbeiro de Sevilha. Vai. Tem que ser o Barbeiro de Eu Sevilha. quero saber Agora, Cantei o Barbeiro de Sevilha. Esse é com... Não, eu tô rouco, não sei porquê. Eu acho que é o quentão. E eu tô me guardando aí porque semana que vem tem concerto e tal, então tem que tem que te guardar. Depois a gente fala do concerto, né? Vamos divulgar aí. Mas já vai sair no mesmo dia. Tá bom. Hoje mesmo, hoje que você mesmo. está assistindo, Hoje vai ter um concerto. deve estar rolando um concerto aí hoje, né? Que vai ser de Porto Alegre. daqui a uma semana. O Barbeiro de Sevilha. O Barbeiro de Sevilha. Mas então, só para dizer, o Beaumarchais, ele é um pouco mais jovem que o Molière. Mas é meio contemporâneo assim do Molière, né? E é talvez o segundo maior dramaturgo da língua francesa depois do Molière, na minha opinião. Tem gente, mas o Corneille é muito melhor, não sei o quê. Mas está entre os grandes. Mas enfim, para mim o Molière não sabia nem quem era o... A mulher. Não vou nem dizer isso aí, porque até nem como piada o pessoal vai aceitar. Mas assim, uma comparação do Molière com Shakespeare, né? Mas tudo bem. Então esse é o teatro barroco francês, assim, que é o grande teatro moderno. Então a gente tem com o Renascimento começa-se a buscar retomar uma tradição de teatro, né? Não é à toa que nas escolas jesuítas talvez o principal instrumento pedagógico seja o teatro, né? O tempo todo estão fazendo peças ali. São inumeráveis, assim, se a gente assistisse uma peça por dia escrita pelos jesuítas para serem interpretadas nas escolas, a gente levaria alguns anos aí porque é muita coisa, né? Tudo em latim, e eu leio algumas e tal, mas não consigo dizer, essa aqui ficou boa. É tudo muito igual também, assim, né? Mas é tudo uma finalidade catequética. É uma finalidade catequética. Então, normalmente tem que ler a Bíblia e tal. Os jesuítas pegavam e botavam o sujeito para fazer ali Judite. E aí escrevia uma peça com a história de Judite, Holofernes e não sei o que e tal, pum, e fazia isso aí. O sujeito memorizava aquilo, internalizava aquilo ali para sempre, aquela história, né? Então, mas enfim. Mas o Barroco é um período artístico do teatro, certo? E aí que se escreve, aí que surge essa série de peças cujo personagem, falando só da parte literária, daí o André vai falar aqui da música, mas cujo personagem é o Fígaro, né, o Figaro, mas que todas essas peças se passam na Espanha. A Espanha é uma coisa meio exótica, assim, da França para lá,
para a Europa toda, a Península Ibérica é um negócio exótico. Portugal nem se fala. Como a Ópera Carmen, que a gente falava, mas também se passa na Espanha. Não, tem um espanholismo dura uns 300 anos, assim, a Espanha a é Espanha um negócio exótico. Não é um negócio assim onde tudo pode acontecer ali. De certa forma, é um espaço onde a mágica acontece que a Espanha é uma nação quixotesca, entende? A Espanha produziu o maior romance da Europa de todos os tempos, que é o Quixote, e tudo é o Quixote, certo? Na Espanha, assim, todo mundo é o Quixote para o resto dos europeus, assim. Para o francês não deixa de ser também. Então, a partir disso aí, se vai surgindo toda uma mitologia sobre a Espanha, como se fosse assim, uma terra onde as pessoas vivem de forma mais intensa, certo? Porque o clima é bom, porque não tem um inverno rigoroso, isso, porque a música, a dança, certo? Os espanhóis, a península, os ibéricos dançam como ninguém, assim, pulam e tal, né? A exemplo da música cigana, né? Da arte Exato. cigana. Talvez quem possa rivalizar com a Espanha para França, Alemanha e até mesmo Itália, talvez seja só a Turquia, que é também recorrente, assim, como uma coisa exótica e distante. Inclusive em Rossini, que a gente vai falar, e Mozart. Sim, que aparece a temática turca. Da Turquia, sim. Sempre tem um turco, algum que é um feiticeiro, alguma coisa assim, é um sujeito sábio, o turco que é otomano. Itália, né? Enfim, agora eu não lembro. Mas enfim, mas aí o teatro é barroco. A ópera já não é barroca. O Rossini não é barroco. Então, nós vemos que a música foi escrita... E outra parte clássica, né? É curioso que a história do teatro, né? Digamos, a história retratada, que é uma farsa, né? No teatro, ela tem um início, meio e fim. E Rossini, que 2 séculos depois, né? Mais ou menos... Cento e poucos anos. Enfim, um século e pouco depois. Ele trata da primeira parte, que é o Barbeiro de Sevilha. Ele trata da primeira parte da história, que é um barbeiro, mas só que a função de barbeiro não era fazer barba. Ele é o factotum, como o italiano, porque a ópera é em italiano, é o factotum, é o faz tudo, né? Então ele é meio que o alcoviteiro, o cara que leva bilhete para cá e tudo mais. E tem uma moça criada por um senhor de idade, né? Eu acho que ele está só esperando ela atingir a fase adulta, digamos assim. Ele é o reitor da moça. O tutor, alguma coisa assim. Né? Responsável legal. E ela, enfim, está prometida para ele, provavelmente uma órfã, né? A história se passa então em Sevilha. E ela se apaixona por um rapaz que vem cantar uma serenata, observa ela e vem cantar uma serenata. E o barbeiro de Sevilha, que é o Fígaro, ele começa a articular para que os dois se encontrem. E, graças a isso, rende cenas engraçadíssimas e bastante inusitadas, né? Porque o mocinho da história, que ela acha que é pobre, acaba entrando na casa disfarçado, travestido de professor de música. Ela acha que é pobre, mas ele é um nobre, né? O conde. Na verdade, ele é um conde. Bom, a história, eu acho que dá para dar um spoiler aqui. Tem que dar, porque história boa é com spoiler. Quem não gosta de spoiler é porque não entende nada de literatura. E nem de ópera. Nem de nada. Nem de nada. Ai, não conta o final. A vida de Cristo, ele morre no final. Tu lê livro e assiste filme e coisa para ficar com aquela tensãozinha. Ai, o que será que vai acontecer? Pô, cara. O que o roteirista nos aprontou? Mas por que o cara quer estabelecer a união entre os dois caras ali? Os dois já teve um interesse entre a mocinha e o mocinho. Já teve um interesse, eles estão apaixonados. Só que tem um entrave na história que é o tutor que pretende casar com a guria. Então, assim, ela tem 2 pretendentes. O seu próprio tutor, não é? Que não é bem um pai adotivo, ele não tem essa relação com ela, assim. Ele é um tutor, ela vive na casa dele, ele custeia a sua educação e tal, pagando o professor de canto, não é? E todas essas coisas, a mantém trancada em casa, ela não pode sair. E o conde a conhece, assim, vendo pela janela e coisa assim, e resolve, né? Chega esse nobre, muito jovem e tal, e a conhece e diz, vou fazer uma serenata. A ópera começa com uma serenata. Que o Fígaro toca. Não, antes disso.
Antes disso, o Conte não contrata o Fígaro, ele contrata um cara que é o Fiorello. E o Fiorello, ele chega, mas não funciona a serenata do Fiorello, né? E o Fiorello, inclusive, que abre a ópera ele cantando, que é um baixo barítono, assim, também. Como é que ele canta? Piano, pianissimo, fate silenzio, piano, pianissimo, senza parlare. Daí o tenor entra. Isso, daí entra o... Aí vem o Almaviva e eles estão todos ali para... Que é o Conde. Que é exato, o Conte Almaviva, né? E ele canta. E aí ele canta, né? Ser mio nome É já essa aí que ele canta ou ele canta uma outra antes dessa? Essa aí é que o Fígaro acompanha no violão. Pode... Agora me deu um branco. É. Não, mas é essa. Não, acho que não. Acho que essa aí é depois com o Fígaro. Aquele... Ele canta com o Fiorello, é outro. Mas enfim, assistam a ópera. Assistam o Mas o que é? Esse é Corridente in Cielo. É Corridente in Cielo. É corridente in cielo. Mas tem que ouvir. Sponta la bella aurora. Podem assistir. Ouvir, não. Ou tem que assistir junto? É bom assistir, mas tem que assistir a versão do grande diretor que é o Ponelle, não é? Fantástico. Ponelle dos anos 70, assim, eu acho que foi gravado, que é uma ópera... Ela é gravada a música em estúdio, mas são os próprios cantores que depois fazem a dublagem, cantam por cima, assim, né? Mas é muito tem bom. Algum Netflix por aí? Tem no YouTube a Varrer. Tem no YouTube a Varrer. Põe ali Il Barbiere de Siviglia, Ponelle. Calma, quantas horas aí? E 2. Quase 2, talvez, sem intervalo. Tá, então. Tá. Isso. Tamanho de um filme. E tem com legenda também. De preferência com legenda pra entender a história, porque a história é engraçada também. Você que é que inventou filme de mais de 1h30 também, né? Inventou filme de mais de 1h30. Mas o curioso é que Mozart, um século antes... Escreveu a segunda parte. Um século antes, escreveu a segunda parte. Porque a primeira parte, isso que eu ia dizer do spoiler, a primeira parte termina com a mocinha ficando junto, todo mundo feliz. Só que ele leva... então a Rosina, que é a mocinha, e transforma ela em condessa e leva então ela pro condado dele, e lá acontece a segunda parte da história. Então essa ópera se chama Le Nozze di Figaro, que é o casamento do Fígaro, né, o matrimônio do Fígaro, que também rende bastante situações engraçadas, embora não tão... Como é que eu vou dizer? Tão... É porque daí o Fígaro vai se casar com uma aia da Rosina, né? Da condessa, que daí já é condessa, né? Não é só mais a Rosina. Que já estão mais em idade avançada e tal, ela já está estabelecida já no papel de condessa, né? Exato. De condessa. Mas é muito bom também, a do Mozart é fantástico, é uma das óperas de Mozart, assim, com mais... áreas fantásticas e duetos ali. Só no início ali que ele tá medindo 5, 10, 20, 30, 43. E aí vai, né? E aí ela tá preparando o chapeuzinho dela e tem o dueto ali pro chapeuzinho a Susana, né? Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Então fica aí, né, o Fígaro. E não é só isso, porque tem outras versões, né? Do Paisiello. Também tem um Barbeiro de Sevilha. Paisiello, que é anterior a Rossini, tá entre Mozart e o Rossini, assim. E é fantástico também, né? E o Rossini já é o final do período clássico, assim, também, né? Ele já é bem... Ele já é considerado romântico. É romântico, né? Mas com muita... O Rossini que dizia, né? Eu estudo Mozart uma vez por semana, Bach todos os dias, e eu acho que Beethoven, que ele estava estudando também, assim, que era contemporâneo dele, um negócio assim, mas ele falava isso aí. Ele compôs muitas óperas, eu acho que mais de 100, né? Não, e o Barbeiro de Sevilha, uma coisa interessante de saber, né, enquanto se está assistindo, é que ele escreveu em 15 dias, né?
a ópera. Ele pegou o texto e fez em 15 dias a música. Inclusive a abertura de uma outra ópera que ele já tinha composto. Ele fez um autoplágio. E era bem comum isso. Era bem comum pegar suas próprias composições. Não tinha registro em CD ou, sei lá, em qualquer meio virtual que fosse disco. Até porque quem é que ia lembrar exatamente? Exatamente. Os mesmos iam assistir, né? Qual é a melhor parte do Barbeiro de Sevilha? Eu acho que é quando o Conde contrata o Fígaro, né, e oferece para ele dinheiro. A questão é que o Fiorello fica insatisfeito com o que o Conde paga e tal. E o Fígaro diz, não, eu tenho entrada ali na casa do doutor e tal, né? Mas aí tem o dueto ali dos dois, que é fantástico também, né? Para além da ópera, vocês podem assistir o Plácido Domingo fazendo os dois personagens. Fantástico. Que é muito bom, assim. Ele faz o tenor e o barítono. Para quem não sabe, tenor é uma classificação vocal. Dá uma palhinha do que é um barítono. Do que é um barítono? Qualquer coisa. Não, acho que assim, só nós dois falando já dá pra... Já dá pra notar, né? O tenor é o agudo, né? E o barítono? E o barítono é... La calunnia é o vicino. E também que é dessa ópera. E o Plácido também, Domingo, né? Consegue fazer as duas coisas. Então ele canta, é um dueto, evidentemente. Ele gravou separado, em obviamente. Estúdio, né? Mas que ele representa com ele próprio, assim, é um efeito cinematográfico muito interessante. Ele tem 2 figurinos e tal, e aí quando aparece ele de costas é um dublê e tal, né? Então é muito bom, assim, né? Então também dá pra assistir. Mas toda a ópera, assim, essa área aí da calúnia, do que é do que é a minha preferida. Música, é um negócio absurdo, assim, do Bartolo, que é um baixo bufo, e que aquela área que é super rápida, assim, né? Um troço leggero, como é que é? Esqueci agora como é a área do Bartolo. Doutor Bartolo. Tem a área da Rosina. Tem a área da Rosina, que é famosíssima. Que eu acabei de esquecer. Do bilhete e tal. Né? O bilheto é colocou. Não, esse é o dueto. Isso, esse é o dueto. Eu sou no duce. Una voce poco fa. Que originalmente foi feito por uma classificação vocal mais grave, que é de mezzo-soprano, mezzo-soprano ou então meio-soprano, e que tradicionalmente... mas tem muitas mezzos que fazem. Mas normalmente foi um papel roubado pelos sopranos. É transposto, que nem quer dizer, colocado num tom mais alto. Exato. Carmen também é para mezzo-soprano. Né? Falando em Sevilha, Carmen é para mezzo-soprano. Algumas se arriscam, né? Vozes mais graves se arriscam. Mas é para mezzo. Para mezzo. É para mezzo. Sim. E o Barbeiro é muito legal. Não, todo mundo tem que assistir várias vezes ali para pegar bem gravar as melodias assim, não esquecer, que nem a gente aqui que fica esquecendo depois o nome das áreas. E a área mais famosa do Fígaro. E a área mais famosa, que é onde ele se apresenta. Largo al factotum. Abram alas pro faz tudo da cidade. Da cidade, né? Faz o iníciozinho. Não dá. Tô rouco. Essa aí não dá. Pra quem não sabe, a ópera, então, enfim, é lógico que ela é pautada na música, é uma composição orquestral para solistas, cantores, enfim, de todas essas classificações vocais que a gente falou, e com coro, enfim, mas é encenado. Né? Não é o Pavarotti, os 3 tenores na frente de um microfone. Ou os caras lá do André Rieu cantando assim, né? Exatamente. É para ser feito no teatro, não tem amplificação, por isso que as vozes dos cantores solistas, líricos, assim, profissionais, são vozes impostadas de maneira a preencher um teatro com som, para que a última pessoa da plateia possa ouvir com clareza tanto o texto, nem tanta clareza no texto, né? Porque é meio complicado na ópera fazer muita articulação. Mas de qualquer forma... Não, mas dá para entender. Quando vê uma ópera em português, que são muito raras, mas dá para entender o que o pessoal está cantando, que a gente não fala italiano e tal.
Aí então, mas italiano, acho que dá pra se forçar um pouquinho ali, dá pra... Não, tu pega contexto. Não, claro que sim. Pega contexto. Claro. O pessoal aí que reclama que o Atenas tem umas coisinhas italianas. Exato. Né? Então, o pessoal reclama. E hoje em dia se usa muito nos teatros de todo mundo, inclusive aqui em Porto Alegre, de colocar legenda. Sim. Colocar legenda para entender antes do dia eu tinha um libreto ali com a tradução, assim, o pessoal ia assistindo. No escuro. No escuro, o pessoal levava lanterna pro teatro, assim, pra ficar... E tal. Mas levar binóculo, quando tu não tem dinheiro para pagar um lugar legal, tu ia assistir a ópera de binóculo, assim. E tal. Mas eu dou um conselho, assim, ó, não vá ao teatro, e é coisa rara aqui em Porto Alegre, né, que tenha representações de óperas completas, né, com a história completa, encenada, com figurino, com cenário e tudo mais, mas não vá sem conhecer a ópera previamente. É muito maçante, porque tu acaba olhando a legenda, não é que nem televisão, né? O monitor que tu consegue, de certa forma, ver o desenrolar da cena e acompanhar uma legenda. Não, tu tem que saber o que está acontecendo em cada pedaço, pelo menos. Né? E garanto... depois tu te acostuma, até vai, assim, mas é uma coisa que a gente não tá nada acostumado a assistir, assim. Não tá nada acostumado. E ópera não tem nada a ver com musical, hein? Não é pra ninguém ir em musical. Pare com essa frescura. É uma técnica diferente, as temáticas são diferentes. Tudo. Se usa microfonação, inclusive a técnica... Vai no baile funk, então, direto. Então, musical. Quero ir no Mamma Mia. É questão de gosto. Mamma Mia. De bom gosto. Não, tem musicais muito bacanas. O do Bernstein, por exemplo. Os Miseráveis. Meu. Não sei. Miseráveis. Bernstein é o West Side Story, ou esse é do Weber? Bernstein. Bernstein, né? Sim. O Candid, eu acho que Candid, o Cândido, né? Tem uma coisa que é uma fronteira entre o musical e a ópera, que é aquela Porgy and Bess. Sim. Bess, you is my woman now. Que é com inglês, com nigga English, assim, que todo o libreto é escrito. Tem a famosa Summertime, né? O nome dessa língua é Bess, you is my woman. Bess, you is my woman now. Isso aí, o nome dessa língua é nigga English, não tem outro nome pra dizer isso aí. Pessoal vai até... Bom, de qualquer forma... politicamente correto. De qualquer forma, o musical ele é bem moderno. Ele é bem moderno porque já é concebido de maneira a ser com som amplificado. Então todo mundo usa microfone. O Fantasma da Ópera não é uma ópera. Fantasma da Ópera não é ópera. Por favor. A temática lá... A ópera, o Drei Groschen Oper, a ópera dos Três Vinténs, viu que voltou o Bertolt Brecht, tudo tem a ver assim. A ópera dos Três Vinténs não é, né, o Bertolt Brecht. Não é uma ópera também, né? Sei lá o que é, uma peça de teatro, na verdade. É uma peça de teatro. Talvez seja musicado, eu não conheço. Nunca fizeram uma ópera do Fantasma Pode ser que... Não. É um musical, é um musical. É porque o Fantasma da Ópera, ele é um fantasma... Não, é um livro, é um romance. É um romance de alguém que no enredo, no desenrolar da história, aparece a temática de ópera. Mas é como se fossem os bastidores da ópera, grosso modo. Isso. E depois o texto, o musical, aí é um musical, não é um... Então quer dizer que o Fantasma da Ópera é tipo uma fofoca da ópera, assim. É um fantasma que vai aparecer numa ópera. Isso, é porque se passa todo no teatro ali, com as bailarinas e não sei o que, mas mais envolve bailarinas. Com a cantora de ópera. Isso, né? E aí eles cantam aquelas músicas de casamento. Eu já cantei muito em casamento. Mas não se faz. No more talk of darkness, forget and why thy fears, I'm here, nothing can harm you. My word, you say you need it. Ele não ia cantar, a parte importante ele não quis cantar. Não, porque isso aí eu canto mesmo rouco porque agora ele fala alto aí daqui, assim, forte aí. E tem uma versão em português também, né? O Rossini exige respeito. Essa música tem uma versão em português. Todas elas têm, né? Olha nos meus olhos. Aí que bom. Família Lima, um abraço pra família Lima. Abraço pra família Lima. Nossos conterrâneos aqui. Mas tem um intermediário entre o funk e
E o musical? Não, e a ópera que é o Elvis Presley, pelo menos, né? O Elvis Presley dá pra respeitar, então. Tá em outro departamento, tem outra categoria. Não dá também, então. Não dá. Cara, tu tá se metendo com uma gente que não dá pra se meter. Não dá, é que assim, ó, saber, não existe uma hierarquia exata, assim, da música e o que não tem como ter, certo? São gêneros diferentes. Não tem como comparar. Como diga-se de passagem, desculpa discordar um pouco aí, Clístenes, a questão dos musicais. Eu acho que eu entendo que a tua bronca é a questão da comparação. É porque me chamam pra cantar. Hoje em dia eu já não vou mais. Mas me chamavam pra cantar esse troço aí do Fantasma da Ópera. Tu é cantor de ópera, então tem que cantar aqui o Fantasma da Ópera. Não, cara. O grande problema é a comparação do gênero ópera, que é um gênero... Pode gostar, pode não gostar, mas é um gênero. E o gênero musical, que é coisa completamente diferente. Como tu pode gostar de jazz e gostar de bossa nova. São coisas completamente diferentes, talvez nem tanto, mas são coisas diferentes. Legal, são diferentes. São. Sim. Claro que são. Lógico. E o Baitaca, fazer um churrasco ali ouvindo o Baitaca é beleza. Agora tem... Mas aí que tá. É porque tem uns coitados, são assim meio dodói, né? Eles ficam, por exemplo, fazendo churrasco e eles escutam o canto gregoriano, porque eles são católicos, né? E aí... Não é o meu caso. André, e essa é uma boa questão. Talvez exista um repertório de canto gregoriano que seja um repertório que possa até constituir música de concerto, certo? Mas, de concerto, ou que eu vou fazer uma gravação assim. Mas tu vai ficar gravando que não seja para fins de estudo e de divulgação. Vou ficar escutando aqui missas. É questão de finalidade, porque toda composição ela tem uma finalidade, que seja entretenimento, que seja puramente diversão, música leggera que se fala, né? Para se ouvir, para dançar, toda ela tem uma finalidade. Exato. O canto gregoriano tem uma finalidade, que é uma finalidade ritualística. Agora, o que todas as composições boas têm em comum? É justamente a arte. De serem coisas, serem elementos, serem peças, serem obras que têm valor artístico em si. Isso pode ser colocado em forma de concerto. Uma missa de canto gregoriano, peças de canto gregoriano, que são ritualísticas, né? Como uma missa de Bach, como uma missa de Mozart, pode ser executada durante uma peça, quase que é peça de concerto, mas que pode também ser feito no ritual, assim, é meio ao contrário daí, assim, né? A questão é sempre o estilo de época, né? O estilo de Mozart, o estilo de, de Verdi, de composição, hoje não cabe numa liturgia. Porque que era praticamente transferência como se fosse o gênero operístico colocado com as palavras da missa. Então hoje não cabe, porque os mesmos cantores que cantavam no teatro, ou as mesmas melodias, às vezes, das óperas eram transpostas, só colocado uma letra cristã e cantamos na missa. Né? É diferente um pouco, talvez, do canto gregoriano, que ele tem uma pureza ritualística que serve para a liturgia, mas beleza como em forma de concerto, divulgação da cultura, a gente faz isso. Claro. Não, o que eu estou dizendo é que tem cara assim que eu só escuto canto gregoriano e Bach e não sei o que. Aí o cara ele vai fazer churrasco, ele põe Bach ou canto gregoriano. Deve ser um saco. Tu imagina, não me convida. Não me convida. Cara, quem tu vai ouvir no churrasco? Vai ouvir o Baitaca, vai ouvir um sambão. Se tu quer encher a cara, tu tem que ouvir Queen. Tem que cantar Queen, tem que cantar Queen, você vai encher a cara, você vai ter que cantar tudo, Lionel Richie aqui, ó. Lionel Richie. Say you, say me. Essa aí. As músicas do Carlton, né, do Will Smith. Isso. Como é o nome do que? Tom Jones. It's not unusual. É isso aí, ó. Não, mas aí vem uma outra questão.
O Mário, que foi muito roqueiro, assim, na sua juventude, ele pode dizer... O Mário que está usando esse o problema do jovem, principalmente, é que ele... O jovem tem que acabar. Ele precisa ser... Não, mas mas exatamente, mas é que acaba, é que... O problema do nosso mundo atual é dizer que ser jovem é muito bonito, que é a fase mais legal da vida, enquanto não é. E até é porque é desesperador, assim, né? Tu louvar a adolescência porque é um troço super curto, assim. Na verdade, a fase mais curta da vida é a adolescência, que pelo menos devia ser, né? E a fase mais idiota. Exato. E eu não tô falando dos jovens porque eu não sou mais jovem. E é necessário. Eu já fui jovem. Eu tô falando por mim. Falando com a experiência própria. Experiência própria é a fase que a gente é mais idiota, né? Todos nós. Mas é que o cara continua depois. Porque se tem uma coisa... Aí, por exemplo, assim, o cara ser roqueiro e ele só escutar rock, inclusive achar que em qualquer ambiente tem que ser rock e tal. Que o rock é uma cultura completa e que cabe... E que existe repertório de rock e que tudo assim, eu posso escutar heavy metal em qualquer momento, em qualquer situação humana, Isso. Né? O cara quer ser o John Lennon e quer casar com a Yoko. Isso, tá? Essas coisas assim. Só por isso, mas que mau gosto, cara. Não. E aí, os Beatles acabaram porque o cara resolveu levar a mulher dele junto na van pra ir no show, né? Aí, Vocês entenderam por que os ensaios aqui no Instituto de São Vitor não é permitido acompanhante? Claro, senão acaba. É um passaporte pro fracasso. Exatamente. A gente não faz nada demais, a gente só canta e é um ambiente bem mais... Que já é muita coisa. Que já é muita coisa. Ele se explica. Não, Explica não. Mas olha só, e aí o que acontece, né? O sujeito, ele é jovem, ele tem um estilo de música que ele gosta muito, ele é apaixonado, inclusive ele morreria por aquilo, muitas vezes, né? Não sou o jovem, é o roqueiro mesmo que é assim, certo? Ele acha assim, o supra-sumo e o pirangueiro. E beleza, não tem problema nenhum, porque quando bom fazer isso aí quando você é adolescente, e não, quando tu tem 25, 30 anos, cara, certo? Abre a cabeça. Para com esse negócio. Certo? Não, porque eu sou do rock, eu sou do não sei do que. Para com essa história aí, cara. Isso vai ser o último podcast. Vai dar Por quê? Por que pode ser o último? Porque o pessoal, é apaixonado por esse negócio de música e não dá pra falar nada. Imagina se o sujeito vai dizer que o Paul McCartney não sei o quê. Certo? Não dá pra dizer. O negócio é abrir a cabeça e ver possibilidades. Tem muito mais coisas, tem milhões de coisas empilhadas. Eu não gosto de musical porque eu acho que não tem propósito, mas não é isso aí, assim, certo? Não é porque é ruim ou porque tu ouviu um monte de coisas, tu ouviu praticamente toda a história da música. Se eu vou sair na rua, botar uma roupa boa, certo? Ir num teatro, eu não vou ver um musical. Porque o musical, pra ser legal, tem que ser isso aí, assim, eu vou sair de casa. Ritual. É caro, é mais caro ir mais caro que ópera, produção e tal. E os cantores, tem aquilo ali, mas não vou fazer. A diferença se o cara vai num show de rock, beleza, ele vai lá pra pular, cantar junto, tomar cerveja, não sei o que e tal, né? E é isso aí. Né? É por isso, eu só acho que não tem propósito nenhum. Se é pra sair, ir num teatro, botar uma roupa legal e tal, isso aí eu vou assistir. Eu vou assistir uma ópera. Mas, Clístenes, é porque tu conhece um repertório vasto de toda a história da música e conhece muitos estilos, talvez quase todos, ou pelo menos os mais expressivos, e tu, com critérios, descobriu aquilo que tu tem mais identificação, que tu gosta mais. Não, mas mesmo assim, por exemplo, eu não vou no show do Baitaca, certo? Mas eu acho que é cheio de propósito aquilo ali que ele faz. Mas tu parou em algum momento para ouvir e viu e conhece. Sim, mas eu apoio. Acho que tem que ter Baitaca mesmo. Tem que ter Baitaca, tem que ter música sertaneja, esses negócios aí. Tem que ter tudo isso aí, certo? Se não fosse tão indecente e fizesse apologia ao crime e à imoralidade e tal, até o funk poderia ter um negócio. Não tem problema nenhum ter uma música popular que junta as pessoas para dançar e tudo isso. Não tem problema nenhum. O sujeito se revolta. Com funk ele quer argumentar que é pela qualidade musical, qualidade... Não. É tudo que está em volta. Não tem nada a ver com a música, cara. Esquece. Certo? Não dá para argumentar nessa... Mas o que a gente falava de jovem é que jovem tende a ser muito restrito nas suas, mas tudo nos seus bem, gostos e viver aquele universo e não se abrir para possibilidades. Aí que tipo de adulto
que tipo de adulto tu vai ser. Uma pessoa... Um jovem? Um jovem. Restrito. Literatura é a mesma coisa. Exato. Mas é bom se apaixonar assim, com arte. É bom ter épocas assim de paixão, porque tu acaba... É um instrumento de defesa, assim, para tu realmente te aprofundar em alguma coisa, né? E tal. Então o cara vai lá e lê demais certo tipo de literatura unicamente, assim. Então por isso que eu não critico o cara que só quer ler Dostoiévski e Thomas Mann. Porque é apaixonante. E aí, tá, beleza, mas uma hora tu tem que sair disso aí, né, cara, e tal. Assim. E eu desconfio de todo mundo que ama as coisas, assim. Eu amo Dostoiévski, eu amo Rossini, eu amo... Cara, não ame tanto, assim. Ame outras coisas também. Ame a Deus, cara, sobre todas as coisas, certo? Porque o sujeito aí não... Ele é triste, assim, né? Eu vejo isso ensinando, que é triste o sujeito que ama... Ou ele ama idiomas. Esse é o pior de todos. Ama idiomas. Eu odeio francês. Tu sabe francês? Cara, como é que dá pra amar ou odiar um negócio assim, sabe? A justificativa para se estudar um idioma é muito maior do que gostar ou não, assim. Pode gostar de um prato de comida, que é um troço que tu come e deu, acabou, assim. Não é um troço que vai ter que te dedicar anos a fio ali para aprender, para tal, internalizar aqueles padrões. Eu odeio isso. Daí já... Você tá querendo dizer que ele não consegue aprender o negócio, é só isso que ele tá dizendo. Também, né? Porque quero ver alguém aprender francês, né? O pessoal... De verdade. É difícil, né? É que o pessoal esquece que gosto é quase uma consequência, assim, de um hábito. Sim. É um pedaço que é gerado do hábito ali. Sim. E aí o pessoal... De dedicação, né? O pessoal quer ter o gosto antes do hábito, é meio estranho, né? Sim. Não sei se é bem... Quer ter o gosto antes do hábito. Quer ter o gosto antes do hábito. Então ele não sabe que ele gosta de certa... Não, até tem música erudita que eu gosto. A maioria das pessoas vai dizer isso aí. E ele não sabe porque ele gosta, porque ele se habituou a ouvir aquilo. Nem que seja no comercial de TV. No comercial, tem propaganda de sabonete tocando Vivaldi, aí eu escutei isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quando tem um concerto que eu escuto aqui, meu Deus, que maravilha, é disso aqui que eu gosto. Daí tu põe ali, agora nós vamos ouvir outra coisa, certo? Nós vamos aqui ouvir, Strauss, certo? Richard Strauss. Aí eu disse, eu não gostei. Era só ter posto bastante na propaganda que tu ia gostar. Mas aí no filme 2001, Odisseia do Espaço... É isso, não foi um bom exemplo porque o pessoal gosta de Aí o pessoal gosta porque ouviu aquilo ali em comercial de fogão. Era de fogão, né? Pode ser. Eu acho que era. Isso, que ou de qualquer coisa. Tem o Also sprach Zarathustra. Assim falou Zaratustra. Que é um poema sinfônico, então, do Richard Strauss. E é isso, e é bem conhecido. Exato. Mas tu vai daí tu não dissesse pro pessoal, eu acho que a primeira ópera que tem que assistir é o Cavaleiro da Rosa, do Strauss. Daí não ia dar certo, o cara ia se não consegui. É mais árida. Não, a gente tem que reconhecer que em qualquer estilo tem peças mais áridas que aquilo que o Eduardo, no auge da sua sabedoria, tipo da sua cátedra de sábio, Wagner, né, que é o costume de ouvir. Sim. Talvez... Tem coisas que são boas porque são boas e ponto. Então, se são boas, eu acho que nem o dever, eu acho que eu tenho o direito de acessá-las. Então, se elas são boas e eu sei que elas são boas, agora eu estou falando de música, né? Ouve várias vezes, porque elas são boas. Um dia eu vou entender aquilo ali. E se eu ainda não entendo é por ignorância, porque se eu não sei, se eu ainda não gosto da Odisseia... Sim. E se eu ainda não gosto, porque eu acho difícil, porque a métrica é assim ou assado, ou o vocabulário... É longa mesmo. É longa, o vocabulário, enfim, um vocabulário rico, né? É porque eu ainda não aprendi a gostar. Mas é uma deficiência, uma limitação Mas minha. Às vezes nem tem muito que gostar ou não, assim, né? Tem coisas que... Agora... Gostar, o cara vai gostar de ler a Divina Comédia? Não sei se dá pra gostar de ler a Divina Comédia. Não dá. Tudo quanto é sentimento ali, diversos afetos que vem quando tu lê. Mas eu acho que gosto não é assim, deixa eu ver o que... esse verbo tu aplica a sopa de capelete. Exato. Gosto... Talvez uma coisa muito mais banal. Exato, não dá pra gostar de Dante. Cara, precisa ler Dante. Vai ler o quê?
certo? Vou ler uma coisa mais fácil que eu não consigo, beleza. Mas é porque tem que ler. Dante se lê porque tem que ler. Homero, Virgílio e Camões, tem que ler. Assim, música também tem o seu cânone aí, que tem certas coisas. E Wagner dá pro cara gostar. Todo mundo gosta, por exemplo, da Cavalgada das Valquírias. Todo mundo gosta, porque todo mundo conhece. Todo mundo gosta. Não é do Indiana Jones esse? Não. O John Williams, ele é muito... é parecido. É parecido. Não, John Williams é um bom compositor, faz música de concerto também, as trilhas sonoras nos filmes não dá nem para entender o que está acontecendo ali, mas quando tu ouve a suíte inteira, né, que é essa forma normalmente usada para compor uma trilha sonora, aí tu vê que realmente é muito bom, assim, que ele é um cara que muito estudioso mesmo, assim, influenciado intimamente por compositores do final do romantismo, assim, da decadência, do romantismo decadente, como Mahler, por exemplo, ou Richard Strauss. Né? Aquele cara dos planetas lá, como é que é o nome daquele cara? Holst. Sim. Uhum. Esse aí ele roubava, claramente. Eu vi essas músicas dos planetas ali que ele fez, muita coisa bem parecida. Sim, John Williams, do ET também. ET, Super-Homem, Star Wars. Platoon. Ou aquele maravilhoso que é do Jurassic Park. É muito boa também. Assim, todas as trilhas dele. Olha, também. Os compositores de cinema, os mais proeminentes, são fantásticos. Assim, o italiano que até faleceu agora há pouco tempo, esqueci o nome. Morricone? Ennio Morricone. Fantástico, a Missão, né? The Mission, aliás, é uma história que se passa no Rio Grande do Sul. Estamos no Rio Grande do Sul, né? Sim. Estamos no Rio Grande do Sul. Por enquanto, né? Por enquanto. Não tem fugir. Era uma vez no Oeste. Não, e tu vê assim que a grande música do século XX é trilha de cinema. Assim. Porque depois que os nazistas foram derrotados e aí não tem mais Richard Strauss e Karl Orff. Foram tudo para os Estados Unidos. O que surgiu mesmo assim de música foi nos Estados Unidos, né? E de trilha de cinema. E dentro dessa escola, por exemplo, tu tem o Monsenhor Frisinga, por exemplo, que tem muita influência desse tipo de música. Para fazer uma música, ele faz uma música sacra no século XX. De qual escola? Da escola de trilha de filme. Tanto que aquele filme do São Francisco, Chiara e Francesco, que tem a trilha dele, é maravilhoso a trilha, assim, é um troço muito bom se tu escutar a trilha separada, porque no meio do filme é só uns pedaços, né? Eu tenho um pouco de agonia eu me fico angustiado vendo o filme normalmente por causa da trilha sonora, que ela começa e acaba, e aí já e tal, então termina as músicas. Tem muito recorte. Parece que tem que ver o filme mudo. Assim, pra conseguir assistir. Ele tem uma trilha, o Monsenhor Marco Frisina. Ele tem Frisina. Frisina. É muito interessante, que é do filme Preferisco il Paradiso. Isso, também. Que é a história de São Felipe Neri. Ele é um grande compositor. Aliás, ele é diretor do coro e orquestra da Diocese de Roma. Para quem não sabe, o bispo da Diocese de Roma é o Papa Francisco. Inclusive, nós cantamos há pouco tempo, eu estou apontando para o Eduardo aqui, sábado passado, que tem agora eu não lembro em que trecho, mas que tem assim, são vários compassos, que é uma música do Elvis. Que é uma música... Não é essa. Agora... Elvis é bom. Elvis é bom. Elvis não morreu, né? O compositor, Elvis... Tá, mas as músicas eram do Elvis? Não. Ele não era compositor. Eu acho que não compunha, né? Não compunha nada. Ele fazia muito... I can't help falling in love with you. E o Frisina... Não é. Mas é uma bem mais conhecida, agora não lembro. O Elvis é curioso também. Mas olha só, ele pega também músicas do cancioneiro popular de diversos países, né? Porque ele teve aquela fasezinha de filmes... de temática de cada país e tal, então ele gravou um monte de coisas de música italiana. Torna Soriento é uma canzonetta napolitana, né, que o Elvis gravou. Sole Mio. Sim, não, mas ele fez... Como é que é o... It's Now or Never é o Sole Mio, Torna Soriento, Torna Sorriento, como é que é a versão do Elvis? E vidi o mare quanto è bello, spira tanto sentimento.
Surrender. Do Elvis é o Surrender. E é isso aí, né? Mas nós ficamos aqui falando de ópera, tudo era para nós falar um pedaço, né, de ópera e depois partirmos aí Chegamos até Elvis. Pro mito, né? Falaram de uma história, uma peça da literatura clássica. Eu ia falar e tal. Vocês falaram na última aí. Pô, falar de mito, então, falar de tá, mas não aquele mito, não aquele mito. Ah, sim, Orfeu e Eurídice. Aí tem uma outra coisa de ópera. Vai. Tá louco? Deu uma hora já, tem que ir embora. Não, cara, tem mais de uma ópera, que a mais famosa é do Gluck, né? Mas a ópera surge, na verdade, com temas mitológicos. Vamos ver. Certo? Na Renascença? Na Renascença. Para ter temas populares, assim, coisa demora um pouco, assim, mas as primeiras óperas ali, Monteverdi e tal, assim, e Gluck, e a ópera barroca em geral, o próprio Handel, as óperas do Handel são todas, assim, também com temas mitológicos. Pessoal, Handel é Handel, tá? Handel. Não, a pronúncia do Clístenes é a correta. Isso. Handel. Handel. Tá, mas o que ninguém falou aqui que a ópera na época era considerada uma arte menor, né? Isso aí ninguém quis falar. Depende, né? Mas nas academias esotéricas não. Era o suprassumo da arte. E na Itália, especialmente, era paixão nacional, né? Virou paixão nacional. O pessoal cantarolava os gondoleiros ali e tal, em Veneza. Iam cantarolando coisas, o faxineiro, lixeiro em Florença cantarolava. Era o rock da época, na ópera. Esse tipo de... Bach era improvisador, então ele era jazzista. Esse tipo de coisa assim, o que estraga a história da música. Não. Isso. E era tão curioso que realmente era paixão nacional. Não, mas era popular, tanto que os teatros de ópera, eles eram construídos, todos de madeira, por causa da acústica e tal, e eles iam queimando ao passo que iam construindo outros, assim, porque é cheio de vela, né? Pra conseguir enxergar lá dentro, tem que ser muito bem fechado, por causa do som. E tu ilumina tudo com vela e pega fogo, assim, direto, pegando fogo, e aí tu já constrói outro e já taca a ficha, vamos fazer ópera e tal, né? O pessoal ia ficar de pé, né? Assistia de pé, assim, não tinha aquelas cadeiras da plateia, assim. O pessoal aplaudia, jogava coisa nos músicos, se eles erravam e tal. Comiam, conversavam, fumavam. Podem ver o filme também do Farinelli, né? Muito bom. Tem algumas cenas um tanto quanto indecentes ali, mas é um bom filme, né? Il Castrato. Il Castrato. Ele era castrado, literalmente. Então complica. Mas, enfim, mas dessa época também de música tem aquela... isso é super pesado, troço barroco, mas o pessoal não consegue assistir. A Bartoli gravou áreas de castrati, só áreas de castrati, assim. A Bartoli é uma mezzo-soprano italiana. E é pesado, assim, não é para qualquer um escutar aquilo ali, assim, porque se o cara não está acostumado, é só firula, assim, fica ali. Temos tempo para falar dos castrados? Fala aí, vamos terminar com isso aí, com os castrados. Isso, mas é interessante, as pessoas perguntam bastante. Durante o período barroco, especialmente na Itália, ou praticamente só na Itália, era muito comum escolas que treinavam meninos cantores. Então, menino cantor tem voz de soprano ou contralto, em outras palavras, vozes que são dentro do registro feminino. Então, chegava na adolescência, você realmente se cortava os testículos, né? Se fazia uma cirurgia para eles não fazerem a muta vocal, né? Essa mudança, muda vocal. Sim, com a puberdade se muda. Exatamente. Né? E eles continuam de voz. Exato. Inclusive, essa escola de treinamento se chamava Gaiola dos Rouxinóis. Que até tem um filme. Exatamente. Isso explica muita coisa. Não tem nada a ver com Gaiola das Loucas. Inclusive, tem um filme dos anos 40 chamado Le Cage de Rossignol. Não tem nada a ver. E eles continuavam em treinamento. Então, as firulas, como o Clístenes falou, as firulas vocais, eles
era um traço forte, né? Tanto que isso aparece nas composições. E é interessante que os papéis masculinos eram para voz de soprano, porque realmente eram homens. Eram homens que faziam. E depois da mudança vocal, eles ainda estendiam mais a extensão vocal, o que seria hoje para nós ia desde o contralto até o soprano, na sua maioria. E o Farinelli era um dos casos. E tinha outro, agora eu não lembro, que até aparece na ópera O Barbeiro de Sevilha uma referência ao que a Rosina canta uma área do... que eu não lembro agora. Tá. Eu não lembro, mas vê que tudo é interligado, né? Então eles, hoje em dia, ou falsetistas, homens que cantam em falsete, fazem esses papéis, ou sopranos ou mezzo-sopranos, que é o caso da Cecilia Bartoli, que é uma mezzo-soprano da atualidade, que tem uma extensão incrível, né? Mas o impressionante é que em alguns filmes, e agora eu tenho a impressão de que seja o Farinelli, tiveram que utilizar duas cantoras e mixaram as vozes. Uma fazendo a parte mais grave das músicas e a outra fazendo a parte mais aguda, porque realmente os castrados, ou os castrati, né, tinham uma extensão vocal muito grande. E eles eram verdadeiros ídolos. Né? Não vamos fazer a comparação que seriam hoje, né? Mas eles eram verdadeiros ídolos das pessoas e muitos ficavam milionários. E daí, todo mundo fala, nossa, mas que judiação que fazia com os guris e tudo mais. Era muito honroso, era demais da conta, né? Como fala em Minas Gerais, um menino que se destacava como artista, como cantor. A ponto de ser castrado. Vamos cair aqui no clichêzão, o que daria para comparar hoje? Meninos pobres que são tirados da sua família, que se leva para centros de treinamentos esportivos, prospectando uma carreira futebolística, vamos dizer assim, dentro como atleta, que realmente vai detonar. A gente sabe que na carreira de um atleta detona toda a questão, toda a musculatura, constituição óssea e tudo mais. Pegar um exemplo das meninas que... das modelos. Não das atletas essas aí de ginástica olímpica. Com 30 anos. Que começam com hormônios muito fortes ali na adolescência. Que com 30 anos com a mesma altura, né? Sim. Com 30 anos estão raladas, mas a pergunta que eu faço é, eles eram obrigados a isso ou havia uma escolha? Daí não sei, né? Eu não sei se tem como uma criança no século XVII escolher alguma coisa. Assim, os pais deviam receber um dinheiro, porque é certo que a nobreza financiava isso aí. E era a garantia de uma vida financeira tranquila e de fama, né? E de fama e tudo, assim. O cara tá tratado a pão de ló. Não era assim, não eram centenas de castrados que existiam, assim, existiam algumas dezenas e tal. Né? E é muito interessante que o Coro do Vaticano assimilou. Tem uma gravação cujo nome eu não lembro, é Carlo Moreschi. Tem uma gravação do Último Castrado, uma gravação do Vaticano, que a igreja, embora não aprovasse, mas tutelou, especialmente na fase final, que foi proibido, então, essa prática, o coro lá da Capela Sistina assimilou. E tem uma gravação de 1890 e poucos do último, chamado Último Castrati, né? Desse Carlo Moreschi, cantando Ave Maria já de Schubert, alguma coisa. Só que ele bem velhinho, já a voz balançando e tal, mas a igreja tutelou. Isso foi um fenômeno que aconteceu especificamente na Itália. A Alemanha, por exemplo, não permitia isso. Mesmo que mulheres não era dada às mulheres a permissão de cantar, especialmente na igreja, tanto católica quanto luterana. Não, nem no teatro, né? No teatro barroco já também não. Em Shakespeare não tem nada de... Não tem mulheres, não tem atrizes. Né? Os papéis femininos eram desempenhados por homens ou adolescentes travestidos, né? E aí tem papel, tem aquele mais papel um motivo para assistir Hermes e Renato, que continua na tradição. Isso, na tradição shakespeariana. Sim, claro. Nossa! Fantástico! Cacete Planeta, tudo assim. Esse tipo aí. Não, muito bem, né? Mas os jovens não sabem o que é Cacete Planeta. Não, mas é que isso vem do Monty Python, né? Monty Python, exato. Inglês, shakespeariano. Então tá explicado. Tudo explicado. No fim, tudo acaba. E esses são os castrados.
Então, só para trazer a história da Cecília Bartoli, ela faz muito repertório desse período que realmente era muito ornamentado e que, vamos falar a verdade, né? A qualidade musical, embora sejam músicas boas e tudo mais, não é tão agradável assim, porque era mais um exercício de virtuosismo, o quão rápido... Isso, virou uma apresentação atlética, assim. O quão rápido tu conseguia articular as notas. Claro, tem coisa muito boa. Se vocês assistirem a Cecília Bartoli cantando Agitata da Due Venti, que é... Agitata a Due Venti. Agitata Due Venti. Da Due Venti, eu acho que é. Porque ele fala de uma vela que está sendo agitada por dois ventos, assim, uma área dessa. Mas põe ali e tal, com instrumentos de época e tal ali. Cecília Bartoli vai aparecer, ela tá com um vestido cor de vinho, assim, né? Uma italianona grande, assim, e tal. E assistam isso aí para vocês verem uma área composta para Castrati. E certo? O filme Farinelli. E o filme Farinelli. 2 L's. E a ópera O Barbeiro de Sevilha. Então, durante essa semana, esse é o tema de casa. Na semana que vem, nós vamos falar aí sobre literatura antiga, especificamente no nosso primeiro... A gente nem decidiu nada, hein? Não, tá decidido já. Quem é que vota, quem é que é contra. Nem dá pra ser esse nome. Nós vamos... vai dar. Porque esse é o espírito de falar sobre o Orfeu e Eurídice? Pode ser. Pode ser, não. Não, acho bom. Vou trazer um negócio legal aqui. De repente, ler o Fabula City também. Boa. Isso sim. Ler o Fabula City. Né? Orfeu, que era sofista, né? Segundo o era Protágoras. Sofista, sim. Muito bem. Esse aí foi mais um podcast, e o último podcast do Instituto Hugo de São Vítor.